consigo notar como insuficiência no título da proposta de lei, que se limita exatamente ao combate a informações falsas na internet. Todos nós sabemos que, infelizmente para a nossa realidade, as falsas informações não são apenas veiculadas na internet. E eu me explico. Em julho de 2023, nós estivemos numa manifestação convocada pela sociedade civil aqui em Luanda. E o deputado Nelito Equiqui e eu fomos para lá, participamos da manifestação. O que veio a surgir a seguir é a exposição e abuso da nossa imagem durante 3 dias nos telejornais e todas as notícias da TPA e da Zimbo. E eu levanto essa questão porque não imagino alguém se sentir lesado por falsa informação quando é veiculada pela internet e não por outros órgãos. Então, aqui a nota de reflexão inicial que tem como ponto e observância o título da proposta. Entretanto, ainda assim, aqui na secção 3ª da responsabilidade criminal da proposta, no seu ponto 3º do artigo 27 diz o seguinte: a aplicação das penas previstas no número anterior não exclui a responsabilidade criminal do agente que atuou em nome da pessoa coletiva ou entidade equiparada, ainda que sejam em conformidade das instruções desta, excepto o Estado. E, uma vez mais, na nossa realidade, e até também ligeiramente já avançado pelo colega o Nelito Equiqui, aqui em Angola temos o que chamam de Gabinete de Ação Psicológica, que diz-se que tem seus aposentos na Casa de Segurança do Presidente da República. Estamos a falar do Palácio da Cidade Alta. E aquele gabinete tem como missão exclusiva, por aquilo que transmite para fora, difamar políticos na oposição e membros da sociedade civil. Mas aqui coloca-se, exceptuando o Estado. Quem vai responder por essas ações que podemos dizer que vêm camufladas ou omissas de gabinetes de ação psicológica, mas também veiculadas pela internet, e que no final, nós mesmos que falamos a esta altura, temos sido recorrentemente vítimas de panfletos espalhados pela internet que vêm desse gabinete de ação psicológica? Como é que fica a responsabilização criminal que é invocada aqui neste artigo para alguém que se camufla diante do Estado e vai gozar da exceção na lei, mas que também faz o mesmo que os outros vão pensar, que se calhar, e tomando aqui por exemplo, que eu venha dizer que há alguma ação ou uma informação que venha do Executivo e que tenha sido falsa, mas eu, quando puser no meu Facebook, vão dizer que não, ele disse alguma coisa que viola a lei. E outro exemplo prático. Nós, em 2016, fomos parar ao tribunal. Fomos parar ao tribunal como declarantes, porque decorria o famoso julgamento dos 15 mais 2, onde o nosso colega Nuno Álvaro Dalla foi também um dos que exatamente foi criminalizado na época por estarem a ler um livro. Mas, na altura, são muito apressados. Quem tem o exemplo sou eu. É melhor esperarem. Na altura, presidente, eu, a deputada Weba, que está aqui, e tantos outros, fomos parar no tribunal porque alegadamente usou-se como prova do processo de golpe de Estado um governo de salvação que o Dr. Albano Pedro publicou na internet e só por conta disso foram tirar os nossos nomes todos, arrolaram no processo. Que maturidade terá o ente que vai classificar de falsas as informações lidas na internet para que não venham vitimizar inocentes?
É a pergunta que se coloca, são reflexões que deixo. Eu agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado, Presidente da Sessão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Está no ar o seu podcast Conversa com o Deputado. Hoje é segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. É nosso convidado o deputado Adriano Bel Sapinala e eu aproveito por ter aceitado nosso convite. Boa noite. Boa noite, caríssimo jornalista, e boa noite a todos que nos acompanham. Muito bem. Hoje vamos falar sobre a proposta de lei contra informações falsas na internet, geralmente conhecida como a proposta de lei das fake news. O internauta pode acompanhar esta live, esta conversa com o deputado no Facebook e também no TikTok. Por falar destas plataformas, no TikTok nós estamos com 147 mil seguidores, há pouco para atingirmos 150. Só será possível se a audiência continuar a dar aquela força, aquela garra, partilhar, sugerir outras pessoas para poderem acompanhar esta live. No Facebook, UNITA Parlamento, estamos com 293 mil seguidores, menos para atingirmos os 300 mil, portanto, reiteramos o apoio, a audiência, a ajuda, a partilha, o like, adicionem, convidem outras pessoas para poderem acompanhar esta live. Podes também participar desta live enviando a sua pergunta no WhatsApp. O número está a passar no rodapé, 931-559977. A desinformação, embora amplificada pelas tecnologias digitais contemporâneas, constitui um fenómeno histórico profundamente enraizado em estratégias de controle social e político. No nosso país, desde 1975, várias foram vítimas de desinformação entre partidos políticos, candidatos, religiões, organizações da sociedade civil e até entidades governamentais. Neste mês, o Parlamento angolano recebeu e discutiu a proposta de lei do Executivo sobre as fake news, que já foi aprovada na generalidade na passada sexta-feira, 23, com voto contra do grupo parlamentar da UNITA. É para entendermos melhor os contornos da proposta de lei das fake news que trouxemos, ou temos disponível, Adriano Abel Sapinala, é deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, para interação com o cidadão que representa. Senhor deputado, por que o voto contra da UNITA? Para começar esta conversa. Para começar a conversa, a resposta é porque, por acaso, limita as liberdades das pessoas, no caso, né, dos cidadãos. Essa proposta está mais do que clara, que é daquelas que vem, infelizmente, no âmbito do pacote legislativo que o Executivo tem estado a apresentar, que vai limitando, efetivamente, as liberdades dos cidadãos. Esta é mais uma. Por quê? Porque o Executivo se deu conta de que, na verdade, hoje por hoje, a audiência emigrou para as redes sociais. Quando digo audiência, é um pouco na perspectiva de informação como tal. E, como sabe, estamos numa era em que a informação vem em tempo real. E o Executivo tem estado a ver várias das suas falhas a serem apresentadas pelas redes sociais e tudo mais. Então está aqui com esta proposta para tentar efetivamente coartar a liberdade das pessoas. Então é um momento, nós tivemos que votar contra porque entendemos que é um momento de dizer e sobretudo mostrar ao próprio Executivo de que se quiser combater as fake news não é tanto indo atrás dos cidadãos, muito menos das redes sociais. Nós temos infelizmente um governo que tem um ministro da comunicação social que dirige a imprensa pública, que, como todos devem imaginar e até concordarão comigo, é das que mais difunde fake news. Okay. Então, partindo desse pressuposto, eu sempre digo que temos que examinar essa proposta na vertente de que quem pode vir a classificar uma informação como fake news. Porque se forem, como devem imaginar que é o que se espera,
os serviços de segurança de Estado. Claramente que serão os dirigentes de partidos na oposição, as vozes críticas da sociedade civil que estarão a ser perseguidos, processados, muitos deles pararem nas cadeias por causa dessa proposta de lei. Então, aí sim, foi um imperioso o voto contra e acreditamos nós que no debate na especialidade ainda vamos esgrimir melhor os nossos argumentos em relação às teses que vamos levantando, se calhar aqui também um tanto quanto as que vamos apresentando ao longo do debate ou do programa, no caso. Muito bem. Bom, Sr. Deputado, a lei criminaliza a divulgação de informações falsas na internet, com penas que podem chegar até 10 anos de prisão para casos graves, não é? Qual é a sua avaliação sobre a severidade destas penas? Não é tanto pela severidade, no caso, né? Porque deve imaginar, a moldura vai de 2 a 10 anos. E esta moldura que vem aqui proposta, claramente que não é não é tanto uma moldura que possa efetivamente responder às penas que deviam exatamente dar cobro à questão das fake news. Mas, como dissemos logo à partida, são aquelas ameaças que surgem para as pessoas se redimirem. Porque, repare, se quem for a fazer uma fake news nas redes sociais corre o risco de sofrer uma pena de 2 a 10 anos. E eu estou a dizer, os que estão a difundir fake news na imprensa pública, qual será a sua pena, qual será a sua responsabilização, qual será a responsabilidade no âmbito daquilo que... Porque, repare, eu que falo, se quisermos olhar para esta perspectiva, fui já a primeira vítima, depois da aprovação da lei de fake news, a sair uma notícia falsa sobre mim. E, repare, se eu disser assim, ok, eu vou partir para um processo contra os portais e não só que difundiram aquela informação. Como é que seria? De um lado. Do outro lado, ainda ontem mesmo, no domingo, num dos órgãos de comunicação social público, os analistas de plantão, ao abordarem esta lei, estiveram outra vez a produzir fake news. Você olha para a responsabilidade e o rigor de quem vai dizer depois que isso é fake news, isso não, claramente que compromete o exercício das liberdades dos cidadãos. Então, nesta perspectiva, nós precisamos olhar para esta proposta como uma ameaça. Mas não seja apenas responsabilidade dos deputados que vão debater lá no Parlamento. Temos o Sindicato dos Jornalistas, a classe jornalística mesmo em si. Qual é a apreciação que faz em relação a essa proposta? Temos a sociedade civil, com várias organizações da sociedade civil legalmente reconhecidas. Qual é a apreciação que fazem em relação a este pacote? E, obviamente, que a apreciação que vamos fazendo das várias sensibilidades, e se quisermos assim chamar, que compõem o mosaico social do país, é que depois vão trazer a razão aos proponentes da periculosidade desta proposta que apresentaram agora. Muito bem. Eu teria duas questões, mas vou começar pela primeira. Quais os mecanismos iniciais para se criar propostas de lei? Por exemplo, o deputado cita que tem aí o Sindicato dos Jornalistas de Angola. O governo, o deputado tem informação se o governo conversou de antemão com os jornalistas? Não houve consulta pública. É outro lado que peca desta proposta. Não houve consulta pública, de um lado. Mas, se entendi bem a tua questão, não há limitação de apresentação dessas propostas, porque a Constituição até também ofere liberdades aos cidadãos no âmbito das iniciativas legislativas organizarem-se e podem também, na base legal, apresentarem uma proposta ou um projeto de lei, no caso. Mas, como digo, nesta proposta que estamos a debater hoje, não houve consulta pública. Ao não haver consulta pública, é por isso que chamo aqui a várias sensibilidades, a vários atores do mosaico social angolano para a sua intervenção, porque eu sei que não foram ouvidos. E eu acho que sim, se fosse de bom senso, a perspectiva em que é apresentada a proposta, devia pelo menos haver esse respeito da escutação para se ouvirem os cidadãos. Porque, repare, se nós saímos da mídia tradicional, como disse, para a migração
nas redes sociais, as mídias sociais e não só, claramente que aqui fica demonstrada a força que tem as redes sociais na busca de atualização dos cidadãos. E aqui, com toda franqueza, não temos receio em assumir que hoje por hoje temos mais verdades nas redes sociais do que na mídia tradicional. A mídia tradicional comunica, informa, mas passa mais ao estilo de informação propagandística do que informação como tal, no rigor profissional que se exige para uma informação. Então, estamos sim num desafio entre duas visões e é por isso que o Executivo quer pôr cobro a esta situação, para ver se aqui estamos num ano pré-eleitoral, consigam controlar, ameaçando as pessoas nas suas liberdades por conta do desafio do ano de 2027, que vai ser um ano eleitoral. E já que fala de sancionar, esta lei prevê sancionar os órgãos oficiais, como é que... Não, é ali onde eu disse que mesmo pelo título a proposta peca. Porque o título transmite a sensação de que só é infrator quem transmitir fake news pelas redes sociais. Mas os órgãos oficiais também têm os seus canais nas redes sociais. De um lado. Do outro lado, era importante que se aqui a questão é preservar o bom nome e a honra das pessoas, não importa qual é a fonte da fake news. Que sejam as redes sociais, que seja a comunicação social tradicional, a responsabilização tinha que ser a mesma. Porque, aliás, até mesmo no âmbito do Código Penal, também já existe a tipificação criminal no âmbito da calúnia e difamação. Se agora vamos levar essa perspectiva para a terminologia de fake news, é outra questão, mas no fundo não se escapa disso. Agora, imaginemos termos em consideração aquilo que são fake news transmitidas pela mídia tradicional. E se, por exemplo, nós, a UNITA, que temos sido várias vezes vítimas dessas fake news, pudéssemos arrolar processos para as mídias, a mídia tradicional fecharia. Okay. Porque, por acaso, as fake news que passam na mídia contra a UNITA são debradar os céus. Mas ainda não é apenas nesta perspectiva. Também mesmo no âmbito efetivo. Quando se fazem as promessas do governo que não são cumpridas. Também ali há fake news. Também são fake news. Sim, se o presidente da República diz assim, vamos construir uma ponte que liga Cabinda ao Soio. E faz essa promessa em 2017 por ali. Estamos a ir para 2027. Não há essa ligação. Essa promessa é falsa. Okay. Se diz que vai transformar Benguela na Califórnia de Angola. Em 2017. Estamos a ir para 2027. 10 anos depois não há Califórnia nem outra coisa. Essa promessa também é falsa. Essa informação é falsa. Então, quando o presidente da República também vem a público para dizer não, o desemprego baixou, etc, etc. Quando todos nós sabemos que os níveis de desemprego estão altíssimos, claramente que isso é fake news. E onde é que passam essas fake news? Na imprensa pública. Mas há alguma definição do que vem a ser fake news? A lei fala sobre isso? Não é tanto pela lei, né? Porque no caso, e aqui com todo cuidado, já que não falo bem inglês antes que não ofenda ninguém, mas se tivermos que fazer uma tradução literal de fake news, são informações falsas no caso. E é isso tudo que nós estamos aqui a mencionar. Okay. Quando as pessoas estão, e obviamente, o presidente da República vem e diz a fome é relativa e olhas para um país em que a fome tem estado inclusive a provocar alguns cortejos fúnebres, porque há pessoas que aqui em Angola morrem de fome. Então, temos que responsabilizar a quem? É ali onde nós dissemos que o tratamento que se deve dar em relação a essa questão de informações falsas tem que ser um pouco mais aprofundado, se a perspectiva é responsabilização no bom sentido da proposta. Agora, se é no sentido em que a proposta mais se apresenta de perseguição, claramente que essa iniciativa não convém para o país. Muito bem. Lá mais para frente vamos olhar sobre a questão de quem define o que é real, quem criminaliza, quem toma as medidas.
Mas antes de passar para as perguntas dos internautas, a audiência que está em massa a nos acompanhar, nós agradecemos muito o carinho da sua audiência e aproveitamos para pedir, para adicionar outras pessoas que estão próximos ou distantes de si para poderem também juntos acompanhar esta edição. O deputado fala que foi alvo de uma fake news recentemente. Parece que não, mas o deputado parece que tem sido atraído por fake news ultimamente. Quer comentar sobre isso? Qual é a reação que faz em relação à última fake news que foi alvo? Não tenho sido atraído, tenho sido vítima de fake news. Essa aqui é a expressão mais correta. Agora, esta que saiu agora no sábado, que está exatamente a criar alarido nas pessoas e muita dúvida também em algumas pessoas. Claramente que não faz sentido absolutamente nenhum. Está-se a dizer que eu demiti-me do cargo de secretário provincial da UNITA em Luanda. Quando, na verdade, não existe essa demissão. E como eu disse também na minha rede social, nem me vou demitir. Então, se a perspectiva de tirar essa fake news é para, se calhar, deixar as pessoas abaladas como se eu fosse uma pessoa não séria, então estão enganados. Se for para desviar a atenção do debate obtido no Parlamento por causa, como se diz na gíria, da pancada que o grupo parlamentar do MPLA apanhou no debate dessa última plenária, então também escolheram algo errado. Porque, felizmente, nós temos a capacidade de contrapor e contrariar essas intenções. Do outro lado, se é que ainda pior na terceira opção for para colocar em maus lençóis, se assim se pode considerar o presidente do partido e eu, então estão enganados. Porque claramente que não existe essa demissão. Né? E é isso tudo que eu digo. Nós temos sido vítimas, não é só agora. Quando se vem com a história das 60 toneladas de explosivos no AMBO, que envolveram os nomes do presidente do partido, o atual secretário-geral do partido e outros, claramente que aquilo também foi uma fake news. É uma informação falsa, notícia falsa. É uma fake news clara. E, aliás, ficou provado no julgamento, em tribunal. Então, mas repare que nem com isso o tribunal teve a capacidade de ir a fundo para responsabilizar os autores daquela fake news. Então, essas questões todas que vão surgindo é que nós chamamos de que, se fosse de boa fé, seria uma lei oportuna, porque tem havido muitas falsas informações contra adversários políticos, e mais naquela busca, e disseste uma questão que a mim é a que mais preocupa. Quem é que vai determinar que a informação é falsa? Que órgão? A PGR. Uma PGR que até tem coragem de chamar um mais velho general numa para ir responder para uma questão que depois acabamos vendo, sai tempo, passa tempo e não se vê absolutamente nada. Agora chama o general Paca por delito de opinião, porque emitiu uma opinião, também já lhe constituíram arguido e tudo mais. Quer dizer, esse tipo de instituição a que vamos confiar para depois nos aferir o que é fake news, o que é que não. Claramente que veremos que só se tratará de fake news quando é uma realidade contra o executivo e, caso contrário, para eles nunca vão considerar. Este aqui é o fato. E mais, e até repare aqui um episódio caricato. Temos o famoso processo do general Miala, ou contra o general Miala na época. O general Miala, segundo o que depois fomos ouvindo, foi vítima de uma cabala. Se quisermos optar por essa expressão e trazer para este contexto, diríamos que o general Miala foi vítima de uma fake news. E hoje está ali, voltou para o ativo, continua a dirigir os serviços de segurança, de informação e segurança de Estado. E, efetivamente, diríamos que, nesta perspectiva, é um dos exemplos de alguém que foi vítima de uma fake news. E ficou preso durante o período em que ficou preso, mas com uma moldura ali superior a 4 anos de prisão. Então, essas questões todas, se formos a olhar e até para dentro do próprio sistema, as vítimas são grandes. O próprio 27 de maio. O 27 de maio foi fruto de uma fake news. Eu aproveito mesmo a pergunta do internauta, ele chama-se Albano Pedro, escreveu: muito boa noite, senhor deputado, boa noite também ao jornalista.
O deputado conhece alguma fake news que terá prejudicado grandemente o país? Citou o general Miala. 27 de maio, né? Foi uma fake news. A questão mesmo de acusar o Dr. Savimbi de não ter aceito os resultados eleitorais de 1992 foi uma fake news, porque até a contraprova vem mesmo num órgão de imprensa pública que é o Jornal da Angola. O Jornal da Angola tem num dos seus recortes o pronunciamento de aceitação por parte do Dr. Savimbi dos resultados eleitorais de 1992. Mas durante muito tempo passou-se a informação aos angolanos que se houve conflito, houve guerra pós-eleitoral, foi porque o Dr. Savimbi não aceitou os resultados. Quando agora toda a gente já tem acesso a mais informação, sabe que efetivamente o Dr. Savimbi tinha aceito o resultado e estava disposto para ir para a segunda volta eleitoral. E também houve, quer dizer, vários cenários de fake news nesse país que vitimaram angolanos. Repare, vem aqui uma delegação negocial da UNITA para vir negociar exatamente aquela crise pós-eleitoral. A delegação foi morta aqui. Na base de quê? Desse orgulho do querer dizer que não, para vocês não alugar, só alugar para uns. E, aliás, foi uma espécie de slogan durante muito tempo do sistema, em dizer que para o inimigo nem um palmo de terra. E aquilo tudo são fake news. Agora mesmo, vimos essa questão do debate no parlamento, em que a deputada Ruth vai se implicar contra nós por causa das fotografias do mau estado da situação atual do país. E ela, qual é o recurso qual é o subterfúgio que teve? É mencionar a Jamba. A Jamba porque se está a dizer que as estradas não estão boas hoje. Então, essa perspectiva toda de se tentar diabolizar a Jamba. As fake news vêm já há muito tempo. As fake news fazem parte do DNA do MPLA. Quando é que o MPLA foi fundado? Ninguém sabe. Aonde? Ninguém sabe. Por quê? Ninguém sabe. Só mesmo a partir disto, o DNA do MPLA é fake news. Ou seja, as fake news vêm mesmo no tutano do DNA do MPLA. Então, nesta perspectiva, nós apelamos e aproveitamos aqui o espaço de conversa que estamos a ter hoje com o meu caro jornalista, para apelar à reflexão neste sentido. Se é lei, na perspectiva de assegurar o bom nome de todos os cidadãos, estamos de acordo. Mas se for só para manchar os outros, não se faz. Não é bom. Nem se recomenda. Bom, o deputado disse que a UNITA tem sido vítima e podia criminalizar a mídia pública. O que é que falta para esta criminalização acontecer? Teme alguma coisa? Não, temer não diria, mas sim, nós não estamos a falar no vazio. Repare que até mesmo contra o presidente da UNITA se tinha elaborado um programa de combatê-lo até a exaustão. E todo o colorário à volta daquele combate até a exaustão baseou-se em fake news. Todo o colorário. Agora, imagine, nós estamos aqui a olhar para essa perspectiva da proposta de lei. Num país apodrecido pelo sistema na perspectiva de criar mentiras. Inclusive, essas mentiras saem do espaço público como tal e vão até inclusive para as querelas quando o sistema quer. Estou aqui outra vez a voltar para o caso dos 15 mais 2. O sistema achou que aqueles jovens, Luates, Mbanzas, os outros tantos, o Nito Alves e todos mais, Hitler, o Dito Dali, o Ata e todos mais. A própria minha amiga Laurinda Gouveia e a Rosa Conde, todos esses estavam a incomodar por via das manifestações. Qual é a cilada que se montou? Vamos lhes capturar. Foram capturá-los numa casa onde estavam a ler um livro. E o que veio a seguir? Como acusação? Tentativa de golpe de Estado. Olha para a questão dos russos atualmente. Tem 2 russos detidos e mais 3, 4 angolanos implicados.
Até hoje, qual é o pano de fundo? Os russos queriam trabalhar para que a UNITA, em 2027, assumisse o poder. Vamos aqui olhar para duas perspectivas. Se é que tomamos da acusação como um facto, vão falar que a UNITA queria alternância em 2027. Qual é o mal para se fazer a alternância? Também é uma fake news. Passar a ideia aos cidadãos de que a alternância não pode acontecer em Angola. Todos que tentarem alternância têm que ir presos. Mas é esta a mensagem que tem sido veiculada? Pelo menos pelo processo é o que depois transmitem, porque depois você não encontra mais nada ali. E repare, como é que vão nos convencer que aqueles senhores tinham esse tal plano de golpe de Estado? E é tudo isso. Há pouco tempo houve manifestação, paralisação dos taxistas. Veio também a história de golpe de Estado. Quer dizer, o Estado angolano anda com um tal fantasma agigantado de golpe de Estado, que para eles todos os problemas são golpe de Estado. Não há água no bairro. Se você dizer, no meu bairro não há água, esse quer golpe de Estado. Não há luz na tua casa. Se você dizer, na minha casa não há luz, esse quer golpe de Estado. Então, esse tal fantasma golpe de Estado que se agigantou tanto para a manutenção do poder deste sistema, vem na base de quê? Vem na base de quê? A ponto de que, por exemplo, vamos lá ver, o próprio MPLA, agora, com os graves problemas internos que existem entre eles, também a caça às bruxas começou, ou continua dentro do próprio sistema. Okay. Então, essa perspectiva, e eu sempre digo, um Estado policial não é recomendável para as nossas circunstâncias. Não é. Muito bem. Não podemos ter um Estado que queira saber o que é que cada cidadão vestiu. Você saiu da onde? Se calhar já passou esse tempo, faziam isso no Estado de partido único, só que agora estamos mesmo em democracia. Se estamos em democracia, que se respeitem os princípios democráticos. Muito bem. Deputado, temos a pergunta do internauta Pedro Domingos. Ele escreve: boa noite, Sr. Deputado Tio dos Tios. Há informações que dizem que os deputados do MPLA dizem que a UNITA é que mais veicula fake news. Daí a vossa preocupação em rejeitar a lei. Quer comentar? Perguntou sim, Pedro felizmente, Aí também entro para o DNA da UNITA. O DNA da UNITA é a verdade. Então não tem que nos acusar aqui de fazer fake news coisa nenhuma. Tanto é assim que uma das coisas que se calhar nos crucifica tanto é o facto de nós optarmos mesmo pela verdade como um dos nossos lemas. Então, nós não temos necessidade de fazer fake news coisa nenhuma, porque por acaso não faz parte do nosso DNA de um lado. Do outro lado, não temos sequer necessidade para isso. Porque nós queremos uma Angola diferente desta Angola que temos hoje, que é a Angola das fake news, que vêm promovidas pelo Estado angolano, na vertente poder político, com pendor de perseguição aos cidadãos, aos opositores. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Então nós não temos aqui nenhuma necessidade para enveredar por essas questões de fake news, porque primeiro não nos caracteriza, segundo não nos interessa. Muito bem. Bom, vamos avançar para a questão do internauta Eli Manhonga. Ele escreve: se o assunto é fake news, que já consta na lei, como fica a TPA 1, 2 e outras cadeias televisivas que muitas das vezes editam e ocultam a informação? Boa noite, meus caros. Terminou. Exatamente. É tudo isso que estamos a dizer. E você vai reparar ao longo dessa nossa conversa que quase que toda a gente irá nesse sentido. Porque o problema está identificado. Se é que esta lei traz alguma coisa de interessante nesta perspectiva, é o diagnóstico dessas fake news. E é por isso que toda a gente vai chamando a imprensa pública para cá e a sua responsabilização, porque por acaso não é bom o que se passa em termos de fake news nesses órgãos. E não é porque nós estejamos contra os jornalistas desses órgãos. É importante deixar isso claro. E eu espero bem que isso apanhe mesmo bem. A minha câmara está ali. Quando nós fazemos crítica à imprensa pública, não é porque estejamos contra os jornalistas. Não. Okay. Nós sabemos o nível e o sacrifício de profissionalismo empreendido por eles, para ver se é que desempenham a função deles.
Mas depois sabemos também o quão o sistema amarra o exercício da profissão deles aqui em Angola. E, sobretudo, na busca desse tal acompanhamento minucioso do que se pode dizer e não se pode dizer a nível dessa imprensa pública. Fiquei preocupado quando ouvi o ministro da Comunicação Social, agora mesmo no debate, a tentar justificar as coisas, buscando paralelos sem conexão absolutamente nenhuma. Sem conexão absolutamente nenhuma. E eu olhei para a forma arrogante como o ministro apresentou as suas respostas nas preocupações que fomos levantando. Deu para entender que ele está preocupado exatamente com aquilo que possa vir a ser a resposta, porque a capacidade de acompanhamento do lado bom da lei não lhes diz respeito. E eles serão sempre apontados porque, infelizmente, são os maiores disseminadores de fake news. Então, a imprensa pública precisa ser responsabilizada. Não é porque queira se aprovar a lei das fake news, mas é mesmo pela responsabilidade profissional. Aquilo que eu desempenho por parte deles, aquilo que representam como quarto poder, está mais do que consagrado, de que o jornalismo é o quarto poder nas sociedades. Então, nós temos que olhar para essa classe jornalística e cobrar também responsabilidade na perspectiva de que se assumam com plenitude no exercício da sua profissão. Então, nós estamos à vontade em relação a isso, mas sim, tem razão a preocupação do nosso internauta e dizer que não, nós vamos também estar por cima da imprensa tradicional, da imprensa pública, em relação à sua postura, no que diz respeito à perspectiva da proliferação das fake news. Muito bem. A senhora internauta Marta Chivinda escreveu: uma das principais preocupações com a lei das fake news é o potencial conflito com a liberdade de expressão. Como a proposta de lei angolana equilibra a proteção contra a desinformação com o direito fundamental à liberdade de expressão e de imprensa? Olha, esta proposta de lei tem mais um pendor disciplinar punitivo. Ok. Este é um outro problema. Quando você vai ver, tem lá um capítulo que trata exatamente do regime de penas em relação às que prevaricarem. E voltamos. Quem é que efetivamente será considerado prevaricador? Mas, indo para a questão que a nossa internauta coloca, este é que é o grande dilema. Se olhássemos um pouco para uma perspectiva mais pedagógica do processo, e se calhar vendo na perspectiva de que se esteja a adaptar às novas tecnologias, o país às novas tecnologias de informação, e com base a isso, olharmos para o lado pedagógico e também termos o cuidado de aprimorar com a cidadania o exercício e até se calhar o uso das próprias redes sociais, pudesse valer a pena. O pendor, infelizmente, que traz é punitivo. E ali são penas atrás de penas. E é isso tudo que também nos preocupa, que nem sempre, quando se exerce o poder político ou outro poder que seja, tudo deve ser basear a autoridade na perspectiva punitiva. Quando se olha para a educação como um dos fatores, também estamos a olhar para a perspectiva do bem-fazer e até responsabilidade do Estado, que é proporcionar aos cidadãos o pendor educativo ou o lado educativo das leis. E, sobretudo, ao invés de punirmos, as pessoas conseguem. Vamos aqui dar um exemplo. Aqui, no nosso país, se tiveres um conflito, até mesmo para não ter que ir noutro tipo de polícias, até mesmo com a polícia reguladora do trânsito. Vimos um vídeo há dias de polícias a pontapearem um automobilista na via pública. Mas, por exemplo, noutras realidades, inclusive pode estar a cometer uma infração, mas o polícia primeiro vem e te diz: olha, aconselho-te a não permaneceres aqui se for o caso de estacionamento, porque isso pode dar direito à multa e tudo. Se avançares um pouco mais, podes te livrar dessa multa e tudo. Então, tem um lado pedagógico no âmbito da intervenção e até o exercício do próprio poder de autoridade, que alertaria melhor o cidadão do que o pendor do porrete. Ou seja, entre eu dar-te uma chapada e eu falar contigo
para melhorar a tua atuação. Se calhar desperta um pouco mais a tua consciência neste pendor efetivamente pedagógico do que tanto punitivo. Vamos às manifestações. A manifestação é comunicada às autoridades. Não é para autorizar, é para tomarem conhecimento. Comunica-se à polícia para se solicitar o asseguramento da manifestação. Você vai para a manifestação e encontra a polícia armada até os dentes. E você, manifestante que foi pedir asseguramento, é que depois tornaste vítima de quem devia te proteger. Okay. Quer dizer, qual é o pendor do exercício de função da polícia neste quesito? Eu é que sou o solicitante, mas acabo sendo vítima. Eu ouvi há dias um vídeo do meu irmão Francisco Teixeira, que diz que eles foram lá pedir asseguramento, mas depois chegaram lá. A polícia foi lá lhes dizer, agora vão lhes bater. Mas eles bater por quê? Não se sabe por quê. O certo é que a polícia depois partiu por cima dos manifestantes. Nós mesmo fomos vítimas de inalações de produtos de gás lacrimogêneo e tudo mais por parte da polícia, por conta de ações nossas, tanto partidária como por vezes de manifestação da sociedade civil, e no exercício das liberdades que a Constituição nos confere. Mas eles, infelizmente, olham para aquele momento como se fosse daquelas, agora temos uma oportunidade para bater nos fulanos, e levam isso de gozo, porque vão bater. Então, são essas coisas todas que eu acho que sim, era importante que o espírito legiferante não pudesse se circunscrever apenas no lado punitivo. É importante que também o lado pedagógico faça-se acompanhar permanentemente do exercício legiferante por parte da Assembleia Nacional. Ok. Nós temos a informação de que há uma pergunta por áudio no WhatsApp do internauta Inácio Felisberto. Não sei se já há condições para passarmos. Caso não haver esta condição criada, vamos para outra questão. Enquanto isso, há uma outra informação. Boa noite, ilustre. Eu tinha uma pergunta ao Dr. Abel, que se pudesse nos explicar. A lei sobre as fake news é uma lei que entra em vigor depois de ser escrita no Diário da República, ou a partir dessa aprovação esta lei já entra em vigor? E se ela entrar em vigor de forma imediata, todas as fake news apresentadas antes não podem ser ou devem ser julgadas? Porque, afinal de contas, não foi muito esclarecido sobre as verdadeiras fontes dessa fake news. Por exemplo, gostaríamos mesmo de saber se essa lei das fake news vai julgar alguns dos crimes de falsa informação passada ou a partir do dia em que ela entrar em vigor. Por favor, até já. Boa noite, ilustre. Eu tinha uma pergunta ao Dr. Abel, que se pudesse nos explicar. A lei sobre as fake news é uma lei que entra em vigor depois de ser escrita no Diário da República, ou a partir dessa aprovação esta lei já entra em vigor? E se ela entrar em vigor de forma imediata... É melhor responder. Bom, agora sim pode responder, estávamos Exatamente. um ligeiro atraso. Muito bem. Começando pela última parte. A lei só entra em vigor depois de promulgada pelo Presidente da República. Ou seja, o que aconteceu? A proposta foi para a Assembleia e aconteceu o debate na generalidade sobre a mesma proposta. Okay. Aprovada na generalidade, poderíamos dizer que o debate na generalidade é para a admissão da lei. Então, o que se fez nesta plenária foi admitir que a lei entre para que seja discutida na especialidade. Agora, vai se discutir na especialidade e depois da discussão na especialidade, vai para a votação final global. Depois da votação final global é quando a mesma, exatamente, vai para o processo da sua promulgação. Então, quando for promulgada, está publicada em Diário da República, tem o seu número de série, etc, etc, e tal, ali entraria em vigor. Então, nessa altura, a engenharia é esta. Okay. Ainda não entrou em vigor. Mas também
em relação diria, não sei, tenho dificuldade de enquadrar isso, mas pronto. Se considerarmos as fake news anteriores à promulgação da lei, não tem efeito absolutamente nenhum em respeito ao princípio da retroatividade da lei. Okay. Então, no nosso ordenamento jurídico, há este princípio da não retroatividade da lei. Significa Quer dizer, o que passou, passou. Significa dizer que a lei só tem efeitos a partir do momento em que entra em vigor. Okay. Aquilo tudo que terá acontecido antes não tem respaldo, não tem enquadramento. Okay. Exatamente. Muito bem. Quem é que terá a responsabilidade de determinar o que é falso e o que é verdadeiro? Existe um órgão regulador específico ou a decisão caberá primariamente ao sistema judicial? É assim, ali onde há um dos grandes desafios para a aplicação desta lei, significa a aplicação das leis é do fórum jurídico. Então, tem ali um processo todo, se calhar que, em minha opinião, começaria pela investigação, vem exatamente, a própria pronúncia, né, em que se convoca o cidadão para ir responder, e depois disso, se constituir arguído nessa perspectiva, for julgado e depois do julgamento for exatamente provado que é culpado, ele vai ser condenado. Okay. Mas antes disso, não há por que ser condenado. E é por isso que eu digo, mesmo o processo disciplinar, o lado penal de punição desta proposta de lei, não pode ser aplicado nem pelo Ministério da Comunicação Social, que até está a representar o Executivo na sua proposta. Okay. Tem que ser por um tribunal. Tem que ser pela Procuradoria-Geral da República ou pelo Ministério Público, se quisermos assim chamar, e tramitar em julgado. Depois de tramitado é quando se chega na esfera do cumprimento ou da decretação das penas por via da sentença ou acórdão, se assim for, para o cumprimento da mesma. Então, esta é que é a grande mecânica. Okay. Mas que impacto real traz esta lei no comportamento dos utilizadores comuns das redes sociais? Olha, eu, sinceramente falando, tirando o lado da ameaça, o lado punitivo, depois não vejo outra coisa. E é por isso que eu digo, dá para perceber que é uma espécie de tentativa de blindagem do próprio sistema em relação aos maus comportamentos por parte delas, porque, Aurélio, não vale a pena criarmos aqui ilusão. O problema deles é exatamente as faltas que eles têm com a sociedade. Então, vão querer dizer que, quando você vai dizer que não, o governo não cumpriu com isso e aquilo, vão te dizer prova. Você prova, vão dizer que não, isso está a mentir. Você não prova, vão dizer que está a mentir. O fundo, no fundo, é responsabilizar as pessoas. E como disse, repara que a maior parte da Angola real, hoje em dia, acontece nas redes sociais. A informação real, em tempo real, com atores reais, sem nenhuma intriga, sem nenhuma censura, sem nenhuma manipulação, está nas redes sociais. Okay. E o problema deles é esse. O MPLA ainda não se acostumou com a realidade de que estamos em pleno século XXI e o mundo evoluiu. O MPLA ainda está com as manias e os resquícios de sistema de partido único. E acha que não, ainda estamos com aquela população de que se diz menino che não fala política. Okay. E este aqui é o problema que eles estão a encontrar. O MPLA precisa adaptar-se aos novos contextos para poder se enquadrar. Caso contrário, vai, de alguma maneira, em algum ponto qualquer, desaparecer porque não terá se adaptado às dinâmicas do contexto. Muito bem. São muitas questões que os internautas vão enviando. Vamos fazer um esforço de procurarmos responder o mais rápido possível para conseguirmos atender no mínimo 80% da audiência. Já está na hora de terminar. Exatamente. Né? Não, ainda temos alguns minutos. O Cruz de Deus no WhatsApp deixou uma pergunta interessante. Fala a partir do Ambo, Angola. Como fica a aprovação dessa lei com um governo fecanoizista, não sei se pronunciei corretamente, por natureza? Hoje mesmo foram estampadas várias notícias fake news do governo, como a Ponte Cais, Cabinda, Angola. Olha, esta é que é a grande preocupação dos cidadãos e é completamente legítima
a preocupação do Cruz, porque por acaso o que mais proporciona fake news é o executivo angolano. Terá o executivo angolano capacidade de responsabilizar os seus atores quando estivermos diante de fake news propalados por eles? Okay. E isto também passa um pouco, inclusive, no lado da cobrança, em termos de realização, por parte dos servidores públicos. O que é que vai acontecer? Cada servidor público que achar que foi citado numa peça em que ele acha que não, na verdade não fez, mas não podiam lhe citar, vai criminalizar um cidadão de boa fé que terá denunciado uma falta por parte do governo. E é esta preocupação que os cidadãos vêm apresentando aqui. Okay. É que, na verdade, no âmbito da nossa realidade, o maior produtor de fake news é o Estado angolano. Muito bem. Na vertente, poder político, há seus variadíssimos setores em que estão distribuídos para criar informações. Muito bem. Relacionando essa questão, tem uma outra do internauta Albano dos Santos, escreveu: o Gabinete de Ação Psicológica do Presidente da República e os Serviços de Segurança do Estado também são acusados de produzir fake news. Quer comentar? Completamente. É uma afirmação com que corroboro, porque pronto, aquilo já da ação psicológica parece que é a única missão que tem, é proliferar fake news. Aquilo só serve para produzir vídeos, imagens e tudo com montagens editadas da pior maneira para manchar os nomes de opositores críticos realmente e os membros da sociedade civil também, que não lhes agrade a postura que tomaram. Então, claramente que estes são, na verdade, o maior perigo em termos de produção de fake news. Muito bem. O Daniel Capata escreveu: Daniel Capata é meu nome. A minha pergunta é a seguinte: como a proposta de lei das fake news afetará a liberdade de expressão, segundo o deputado Adriano Sapinala? Obrigado. Não, mas afetar, desde que te limitem as tuas liberdades, já afetou. E quando te vêm com critérios de punição no âmbito do exercício das tuas liberdades, então ali está claramente entendida a questão e obviamente que estarão os cidadãos amedrontados, alguns, em relação a uma ou outra postura. E aliás, repare que o angolano é muito fértil na produção de memes. Há já um meme que é daqueles que os cidadãos olham e dizem: não, eu não tenho advogado. Por quê? Porque depois agora ultimamente vê-se que por pouco ou medo, por tudo ou né? por nada, que envolve o nome do presidente João Lourenço, as pessoas são processadas. Okay. E quando são processadas, obviamente os cidadãos vêm e dizem: não, epa, eu não tenho advogado, quer dizer que na verdade sabe de alguma coisa errada, mas está com receio de expor, porque por acaso depois podem lhe acusar de uma ou de outra coisa. Então, por acaso são essas questões que estamos a apelar à reflexão e, sobretudo, ao realismo que isso traduz, mas que, sobretudo, aos órgãos competentes saberem posicionar-se e entenderem que, ao tratar-se desta lei de fake news, precisarão de muita sensibilidade para a realidade à luz dos contextos que vão surgindo ao longo da dinâmica. Muito bem. Nós hoje começamos um pouco tarde, começamos às 18h49. Vamos hoje procurar terminar até 19h50. Vamos dar esse tempo para podermos colocar. 20 minutos. Exatamente. Vamos, então, pedimos um pouco mais de celeridade. Temos aqui uma questão do internauta. É por parte de quem diz que estão a perguntar, tu ou nas respostas do convidado. Mas eu tenho que responder o que perguntas. Exatamente. Esse é o problema. Para conseguirmos... Há um dilema. Eu imagino o quanto está a ser difícil a gestão das perguntas, da bateria de perguntas que estás a responder. São muitas questões. Isso é outro assunto. Exatamente. Agora, se eu for agora, temos que fazer, respondemos poucas, mas bem, é melhor do que correr para não responder nenhuma. Vamos para esse caminho, vamos responder as poucas e melhor. Porque era expectável que tivesses essa bateria de perguntas. Exatamente. Afinal, olhando para aqui, o tio dos tios, no caso. Né? Respeita a patente. Muito bem, muito bem. Bom, esta implicação do regime com as redes sociais na véspera real das eleições gerais terá algum impacto na transparência eleitoral? Olha, outro âmbito, em minha apreciação de fake news, são os resultados eleitorais. Essa questão mesmo de resultados eleitorais pela CNE
pela experiência angolana, são grandes fake news. E aqui vou agora fazer uma provocação a quem dê direito. Repare que a própria CNE não se limita a publicar só no âmbito do anúncio que faz pela imprensa. Também as mesmas informações vão para as redes sociais. Agora, quando chegarem nas redes sociais, podemos processar a CNE ou como é que fica? Porque o grande desafio que o país tem, todos os angolanos concordarão comigo, de que os resultados que têm estado a ser publicados pela CNE no âmbito das eleições não correspondem com a vontade do povo, manifesta nas urnas. Então, aquilo é fake news ou não? Claro que é fake news. E estes processos eleitorais requereriam mais rigor, mais transparência. E, obviamente, é o que tem faltado no âmbito do exercício da própria CNE, quando traz os resultados, de um lado. Do outro lado, esses resultados também são anunciados nas televisões. Ok. Como é que fica o papel que a televisão vai fazer nesse quesito? Então, é tudo isso que eu digo, que este debate requer da nossa parte muita responsabilidade, para que não defraudemos a expectativa dos cidadãos. Mas que, e repito, o maior produtor de fake news em Angola é o Estado angolano. Ok. E quando estamos a falar do Estado angolano, representado pelo presidente João Lourenço. Ok. Então, o presidente João Lourenço é um grande produtor de fake news. E é importante que isso fique claro aqui. Agora, não vai pegar nessa minha declaração para dizer, mas qual é a fake news dele? Tem muitas. Ele, feliz ou infelizmente, dá algumas atabalhoadas conferências de imprensa, onde depois diz que cada fake news que é um caso sério. Ok. Então, repara que, em plena conferência de imprensa, o próprio presidente João Lourenço, lá no Mavinga, assumiu que se a população matasse os animais, ele meteria o dinheiro no bolso dele. Em países sérios, aquilo dava a demissão do presidente da República. Isso é muito grave. É muito grave. Bom, vamos avançar para outra questão. Escreveu, sou o Frederico, e a minha questão é a seguinte. Se já há uma lei no Código Penal angolano sobre o crime de calúnia, informação falsa sobre pessoa, por que desta lei sobre a fake news? Será que é a única forma que o regime notou de controlar as redes sociais ou notou que é a melhor forma de silenciar a oposição? Frederico. Sim, ela tem razão nas duas perspectivas em que coloca a questão. E por acaso, no fundo, não foge desse o espírito por parte do proponente. Okay. Exatamente para tentar amedrontar ou silenciar, só que não vão conseguir. Porque nós não nos vamos deixar intimidar por causa disto. Nós temos também a Constituição que está acima de qualquer lei ordinária. E, nesse aspecto, o respeito pelas leis, pela Constituição e pelas leis é obrigatório para todos. Muito bem. O Jordão Domingos João escreveu, João Jordão Domingos João, assim é que está correto, é o meu nome a partir da província de Kwanza Norte. Gostaria de saber, uma vez aprovada a lei das fake news, e sabemos que muitas inverdades têm sido disseminadas pelos órgãos de comunicação social, com destaque à TPA, o cidadão normal pode denunciar a quem? Vamos supor que a TPA passa a informação, como temos visto, de inaugurações, de infraestruturas quase inexistentes ou inacabadas. Sim, é uma pergunta muito pertinente, bem-vinda, e um abraço ao Kwanza Norte. Claramente que a preocupação levantada pelo nosso amigo internauta a partir do Kwanza Norte tem toda a razão de ser. Mas é importante dizer, se é que eles chegarem a cometer essas falhas, nós vamos ter mesmo que testar o próprio sistema, abrindo processos contra eles, para depois vermos que reação terão, porque por acaso e no rigor vão ter que nos dizer porque é que terão faltado com a verdade num determinado momento em relação a uma determinada matéria. E nisto a cidadania terá de se fazer sentir, e um pouco o desafio que temos de, inverter o alvo, de que se eles acham que o alvo para essa lei são os cidadãos, então podem os cidadãos usar essa lei também para o alvo que é o próprio sistema que propôs a lei.
Muito bem. Boa noite, Mano. Rodrigues é o meu nome. Tem algo que tem me incomodado e acho que esta é a melhor oportunidade para perguntar ao Dr. Sapinala. Tem muitas fake news lançadas nas redes sociais pela Celeste Celinha, militante do MPLA, sobre membros da UNITA. Por que é que nunca abriram um processo crime sobre ela? Sente medo ou então ela tem dito verdades? Por favor, pergunte isso ao nosso deputado. Boa pergunta. Eu não gostaria de pessoalizar as respostas. Ok. Mas para todas as fake news, claramente que com a aprovação desta lei, como eu disse há bem pouco tempo, nós vamos testar o sistema várias vezes. Porque os produtores das fake news são eles. Então, eu olho para a perspectiva da apresentação das fake news pela rede do sistema do regime, porque não é só uma pessoa, eles têm ali uma equipe que vai disseminando essas fake news. Claramente que são pessoas conhecidas e obviamente que vamos buscar responsabilizar para ver se aqui conseguimos buscar respostas ou encontrar respostas por via dessa lei. Então, é o desafio que nos caberá. Claramente que não há medo nenhum, né? Mas tem vezes que nem tudo vale a nossa honra para uma luta, né? Muito bem. Nós já sabemos que eles optam por isso como o caminho mais ideal. Muito bem. Bom, há uma outra questão do Mateus. Senhor deputado, não teme que esta lei apresentada como um combate às fake news venha na prática criminalizar a contagem paralela dos votos feitos pelos partidos da oposição nas próximas eleições gerais? Não, contagem paralela não é fake news. Há informações que dizem que até contagens paralelas devem ser divulgadas por órgãos oficiais. E há outra também, que paira nas redes sociais, que diz que as multas para quem for acusado de fake news pode passar para 3 milhões de dólares. Não. Primeiro, não pode haver nenhuma multa cotada em dólar. Okay. A moeda que se responde a todas as questões aqui em Angola é Kwanza. Okay. Em segundo lugar, essa questão de, como é que digo, a questão da responsabilização no âmbito da perspectiva das fake news, e é ali onde eu chamo e apelo a atenção dos cidadãos, é daquelas que nos remete também a tirarmos proveito disto. Se a questão vem da parte deles, e sobretudo, desculpa só, qual é a última parte da pergunta que ele colocou? Bom, a última, deixa lá recuar. Pena do meu moderador, é tanta pergunta a entrar, coitado. São muitas questões. A última parte desta pergunta do internauta Mateus é a seguinte: venha na prática criminalizar a contagem paralela dos votos. Não, essa parte não tem como. Feita pelos partidos políticos. Essa parte não tem como. Agora, outras questões que vão surgindo sobre também a desinformação nas redes sociais, verdade seja dita. Mas muitas vezes também introduzida mesmo pelo sistema, induzido as pessoas num determinado tipo de debate que é perda de tempo, não tem nada a ver. E isso vai acontecendo várias vezes, que diga um senhor chamado Venceslau Chipindo que por várias vezes teve que lutar contra essas verdades. Quer dizer, leva-se um debate para uma perspectiva, e eu sei que ele deve estar nos acompanhar, um abraço para ele, mas, obviamente, que nesta perspectiva, também eles fazem esse tipo de jogada. Estás a ver? Lançam uma determinada temática para induzir as pessoas para um assunto. E depois, e aliás, outro exemplo mesmo sobre isso, essa história das 60 toneladas, que sofreu 3 versões. Primeiro, o porta-voz como é que chama? Do SIC, veio falar das 60 toneladas na conferência de imprensa. Quando ouviram a reação da sociedade e viu-se que 60 toneladas não era possível transportar, como disseram, ele veio para dizer que eram 60 explosivos. Mas quando se veio apresentar os detidos e tudo mais, eram 6 granadas. Então, esse cronograma de mudança de quantidade por parte de um órgão oficial também é fake news. Tá vendo? É ali onde eu digo, nós temos que responsabilizar o Estado nesta perspectiva. Temos mesmo que responsabilizar. Não podemos achar
que seja só uma lei que veio para prejudicar os cidadãos. Não, vamos pegar nela também para, efetivamente, responsabilizarmos essas fake news que vão surgindo ao longo desse tempo todo. Muito bem. Exatamente. Bom, o Zacarias, que nos acompanha a partir do Benfica, aqui em Luanda, escreveu: boa noite, doutor Adriano. Há que separar as águas entre a lei e o direito de expressão e o direito de liberdade de expressão. Daí a minha pergunta: que relação há entre elas? Escreveu Zacarias. Toda a relação. Porque também, como já estamos a dizer, essa proposta de lei vem de alguma maneira coartar a liberdade de expressão das pessoas. Okay. Isso que não haja dúvidas. Agora, eu de consciência, que já estou nas redes sociais há décadas, nunca efetivamente vou para insultar alguém ou coisa de forma gratuita. Não é por causa da lei ou sem ela que eu poderia mudar a minha postura. Também um pouco o lado da educação das pessoas. Então, quando nós estamos a olhar para a liberdade de expressão, envolve muitas nuances. Né? E aqui a interpretação não pode ser tão linear quanto isso. Quando falamos aqui da lei contra as fake news, e repare, né? Você fala de lei para isso, lei para essa lei vem mesmo já contra as fake news. Já está logo ali no título, com pendor punitivo. Então, você vai ver, eu estou aqui a assistir, por exemplo, na via pública, né? Um fiscal a bater uma mamã zongueira. Você filma e posta. Aquilo é fake news? Mas ele vai dizer, e muitos dizem, não, você me filmou porque você não tem direito de me filmar. Mas ele está no exercício de uma função pública na via pública. Mas eles têm coragem, porque repare, que essa questão da lei também dá muito trabalho, porque muitas vezes os próprios entes que representam autoridades é que vêm com desconhecimento sobre a lei. Então, os excessos na aplicação dessa lei também estão ali, patentes. Não pensemos que estaremos aqui apenas no cumprimento rigoroso da lei na perspectiva real das fake news, porque em termos de fake news como tal, toda a gente está contra. Mas agora, o problema está ali. No limite entre a determinação do que é uma fake news, o Osvaldo se foi detido. É porque supostamente disse alguma coisa que viram nas redes sociais. Será que ele disse alguma mentira? Mas está detido ou não está? Está. E o nosso país, antes mesmo da aprovação da lei, já é muito fértil com exemplos dessa natureza. E é ali onde nós dissemos, o maior receio está em que ainda não há lei, mas já há muita gente a sofrer por isso. Imaginemos exatamente quando a lei for aprovada. A boa-fé dos órgãos que vão fazer cumprir esta lei estará lá vincada ou vai servir para a intriga política? Esta é que é a pergunta que eu deixo no ar. Muito bem. Bom, estamos a receber muitas perguntas por áudio, só que os internautas estão a enviar áudios superior a 1 minuto e infelizmente não conseguimos reproduzir. Esperamos que, não sei se ainda é possível, mas já só temos espaço para 2 perguntas. Portanto, a pergunta, por exemplo, esta última do internauta Pedro escreveu: alguns estão a entender mal as fake news, são notícias falsas. Pergunta ao deputado, será que eles não têm sido uma fake news para a população, uma vez que nós votamos e eles vendem os nossos votos? Escreveu Pedro. Nunca vendemos voto nenhum. Essa acusação do Pedro é que é fake news. Porque como o Pedro vai dizer uma afirmação dessa. Muito bom. Pois, eu já fui deputado eleito pelo Círculo Provincial de Quanducubango e agora sou deputado eleito pelo Círculo Provincial de Benguela. Nunca vendi voto nenhum. Muito bem. Então é importante ele assumir uma postura mais responsável também contra, ou quando se queira trazer alguma posição que dignifique. Muito bem. O deputado... É tudo isso que eu digo. Se a gente usar essa lei para introduzir a intriga política, não interessa. Muito bem. Há internautas que questionam o porquê do deputado já não ter ido aos debates da TV Zimbo. Porquê é que já não vai? Porque tiraram do painel. Okay. Sim, isso nem tem outra resposta. Eu comecei a estar no painel da TV Zimbo
da sua audiência. Possível que assim se faça e sigam as páginas UNITA Parlamento, é página gerida hoje, a página institucional do Grupo Parlamentar da UNITA. Estejam todos ligados porque por ali terão grandes e verdadeiras notícias. Muito bem. Está a encerrar a edição número 47 do seu podcast Conversa com Deputados. Já sabe, na segunda-feira temos compromisso marcado, às mesmas horas. Você é o nosso convidado de eleição. Muito obrigado pelo carinho da audiência, por ter comentado, por ter partilhado e por deixado o seu like. Portanto, nós vamos encerrar, mas antes saiba que esta equipe vasta trabalhou para si, numa coordenação geral de Emanuel Bianco, realização e transmissão Venceslau Bernardo e Severino Celestino. Eu sou o Paulino Aurélio. Foi um prazer enorme poder trabalhar para si. Boa noite.